Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos no nosso 81º encontro, lendo o livro 3. Vamos hoje iniciar o nosso capítulo 36 aqui, né? Condições pré-capitalistas, né? Então, começar aqui a leitura. O capital portador de juros, ou, para empregar um termo antigo, capital usurário, figura com seu irmão gêmeo, o capital comercial, entre as formas antediluvianas do capital, que precedem por longo tempo o modo de produção capitalista e podem ser encontradas nas mais diversas formações econômicas da sociedade. A existência do capital usurário requer tão somente que, pelo menos uma parcela dos produtos tenha se convertido em mercadorias e que o dinheiro tenha se desenvolvido em suas diversas funções, juntamente com o comércio de mercadorias. O desenvolvimento do capital usurário está ligado ao desenvolvimento do capital comercial e, especialmente, ao do capital de comércio de dinheiro. Na Roma Antiga, a começar pelos últimos tempos da República, em que a manufatura se encontrava muito abaixo de seu nível médio de desenvolvimento no mundo antigo, o capital comercial, o capital de comércio de dinheiro e o capital usurário haviam chegado ao ponto máximo de desenvolvimento dentro da forma antiga. Vimos como o dinheiro está necessariamente vinculado ao entesouramento. No entanto, o entesourador profissional só adquire importância quando se transforma em usurário. O comerciante pega dinheiro emprestado para ele obter algum lucro, empregá-lo como capital, isto é, investi-lo. Nas formas mais antigas, igualmente, ele se confronta com o prestamista de dinheiro, tal como ocorre com o capitalista moderno. Essa relação específica foi também percebida pelas universidades católicas. Tem uma citação aqui, Marie Augier, né, de 1842, diz assim, abre aspas, as universidades de Alcalá, Salamanca, Ingolstadt, Freiburg am Breisgau, Mainz, Colônia e Trier reconheceram sucessivamente a licitude dos juros quando se trata de empréstimos comerciais. As 5 primeiras aprovações desse tipo foram recolhidas nos arquivos do consulado da cidade de Lyon e impressas no apêndice a esse livro aí, Tratado da Usura e dos Juros, né? Fecha aspas. Volta para o Marx. Em todas as formas em que a economia escravista, abre parênteses, não a patriarcal, como a dos últimos tempos na Grécia e em Roma, fecha parênteses, existe como meio de enriquecimento em que o dinheiro é, portanto, o meio para apropriar-se do trabalho alheio mediante a compra de escravos, terras, etc. O dinheiro torna-se portador de juros, e isso justamente porque pode ser investido desse modo, valorizando-se como capital. No entanto, são 2 as formas características em que o capital usurário existe nos períodos que antecedem o modo de produção capitalista. Digo, formas características. Essas mesmas formas voltam a aparecer sobre a base da produção capitalista, mas como puramente secundárias. Já não são mais aqui as formas que determinam o caráter do capital portador de juros. Essas 2 são 2 pontos. Primeira, a usura por meio de empréstimos de dinheiro feitos aos grandes dilapidadores da época, principalmente proprietários de terra. Segunda, a usura por meio de empréstimos de dinheiro feitos aos pequenos produtores, possuidores das próprias condições de trabalho, entre os quais se inclui o artesão, especialmente o camponês, uma vez que, em geral, em todas as condições pré-capitalistas, na medida em que deixam à margem a existência de pequenos produtores isolados e independentes,
é a classe camponesa que constitui sua imensa maioria. Tanto a ruína dos ricos proprietários rurais, ocasionada pela usura, como o empobrecimento dos pequenos produtores, conduzem à formação e à concentração de grandes somas de capitais monetários. Mas, em que medida esse processo suprassume o antigo modo de produção, como ocorreu na Europa moderna, para pôr em seu lugar o modo de produção capitalista, é algo que depende inteiramente do estágio de desenvolvimento histórico e das circunstâncias a ele relacionadas. O capital usurário, como forma característica do capital portador de juros, corresponde ao predomínio da produção em pequena escala, dos camponeses autônomos e dos pequenos mestres artesãos. Quando o trabalhador é confrontado pelas condições de trabalho e pelo produto do trabalho na forma de capital, como no modo de produção capitalista já desenvolvido, ele não precisa pegar dinheiro nenhum emprestado como produtor. Se o pega, ele o faz recorrendo à casa de penhores a fim de atender às suas necessidades pessoais mais urgentes. Em contrapartida, se o trabalhador é proprietário, real ou nominal, de suas condições de trabalho e de seu produto, ele aparece como produtor em relação ao capital do prestamista de dinheiro, que se confronta com ele como capital usurário. Newman expressa isso de modo bastante trivial quando diz que o banqueiro é respeitado, ao passo que o usurário é odiado e desprezado, porque ele empresta aos ricos e este aos pobres. Ele ignora que entre um e outro se interpõe a diferença entre dois modos sociais de produção e suas ordens sociais correspondentes, sem que o problema seja passível de resolver invocando o contraste entre pobres e ricos. Poderíamos, pelo contrário, dizer que a usura que expolia os pequenos produtores pobres é sempre acompanhada da usura que expolia os proprietários fundiários ricos. Uma vez que a usura dos patrícios romanos arruinou por completo os plebeus romanos, os pequenos agricultores, essa forma de exploração chegou ao fim. E a economia escravista pura tomou o lugar da produção pequeno-burguesa. O usurário pode embolsar aqui, sob a forma dos juros, todo o excedente, deixando apenas os meios mais elementares de subsistência, abre parênteses, que mais tarde formarão salário, fecha parênteses, aos produtores, abre parênteses, excedente que depois reaparece como lucro e renda fundiária, fecha parênteses. Por isso, é extremamente absurdo comparar a grandeza desses juros, que abrangem, com a única exceção da parte que cabe ao Estado, o mais-valor inteiro e a grandeza da taxa moderna, em que os juros, pelo menos os normais, só constituem uma parte desse mais-valor. Ao apresentar o problema desse modo, esquece-se de que o assalariado produz e cede ao capitalista que o emprega o lucro, os juros e a renda fundiária, isto é, o mais-valor inteiro. Carey faz essa comparação absurda para mostrar o quão vantajoso para os trabalhadores é o desenvolvimento do capital e a conseguinte queda da taxa de juros. Além disso, se o usurário, não contente em sugar da sua vítima mais trabalho, adquire pouco a pouco os títulos de propriedade de suas próprias condições de trabalho, da terra, da casa, etc., e dedica-se continuamente a expropriá-lo desse modo. Volta a esquecer-se, em face disso, de que essa expropriação completa do trabalhador com relação às suas condições de trabalho não é um resultado que o modo de produção capitalista procura alcançar, mas uma premissa da qual ele parte. O escravo do salário, do mesmo modo que o verdadeiro escravo, está excluído da possibilidade da escravidão por dívidas, pelo menos em sua condição de produtor. Só pode sê-lo, quando muito, como consumidor.
O capital usurário, sob essa forma, na qual se apropria, de fato, de todo o mais trabalho dos produtores diretos, sem alterar o modo de produção. Sob a forma, portanto, na qual a propriedade ou a posse dos produtores sobre as condições de trabalho e o sistema de pequenos produtores isolados que a ela corresponde, constitui uma premissa essencial, em que, por conseguinte, o capital não impera diretamente sobre o trabalho, e assim não o confronta como capitalista, como capital industrial. Esse capital usurário empobrece o modo de produção, paralisa as forças produtivas em vez de desenvolvê-las, e, ao mesmo tempo, perpetua esse estado de coisas deplorável, em que a produtividade social do trabalho não se desenvolve, como na produção capitalista, à custa do próprio trabalho. Assim, a usura exerce, por um lado, uma influência nociva e destrutiva sobre a riqueza e a propriedade antigas e feudais. Por outro lado, solapa e arruína a produção de pequenos camponeses e pequenos burgueses. Numa palavra, todas as formas em que o produtor ainda aparece como proprietário de seus meios de produção. No modo de produção capitalista desenvolvido, o trabalhador não é proprietário das condições de produção, do campo que cultiva, das matérias-primas que processa, etc. Mas essa separação do produtor com relação aos meios de produção reflete aqui um revolucionamento real do próprio modo de produção. Os trabalhadores isolados são reunidos em grandes oficinas, nas quais desenvolvem atividades separadas, porém articuladas. A ferramenta se converte em máquinas. O próprio modo de produção não permite mais a dispersão dos instrumentos de produção, característica da pequena propriedade, tampouco o isolamento dos próprios trabalhadores. Na produção capitalista, a usura não pode mais implantar o divórcio entre as condições de trabalho e o produtor, pela simples razão de que esse divórcio já existe. Onde os meios de produção estão dispersos, a usura centraliza fortunas em dinheiro. Ela não altera o modo de produção, mas suga sua substância, como um parasita e o arruína. Ela o exaure, enerva-o e obriga a reprodução a desenvolver-se sob condições cada vez mais deploráveis. Isso explica o fato de o ódio popular contra a usura ter sido mais intenso no mundo antigo, quando a propriedade dos meios de produção pelo produtor era, ao mesmo tempo, a base das relações políticas e da autonomia do cidadão. Na medida em que prevalece a escravidão, ou em que o mais produto é consumido pelo senhor feudal e por seu séquito, e que o dono de escravos ou o senhor feudal caem nas garras da usura, o modo de produção continua a ser o mesmo, torna-se somente mais duro para o trabalhador. O dono de escravos, ou o senhor feudal endividados, expoliam mais porque são mais expoliados. Ou, então, acabam cedendo o lugar ao usurário, que se converte ele próprio, por sua vez, em proprietário fundiário ou dono de escravos, como os cavaleiros da Roma antiga. O antigo explorador, cuja exploração tinha um caráter mais ou menos patriarcal, porque era, em grande parte, um meio de poder político, é substituído por um arrivista implacável, ávido de dinheiro. No entanto, o próprio modo de produção não se altera. A usura tem um efeito revolucionário em todos os modos de produção pré-capitalistas, apenas na medida em que destrói e dissolve as formas de propriedade que, reproduzindo-se constantemente na mesma forma, constituem a base firme da organização política. A usura pode perdurar por longo tempo dentro das formas asiáticas, sem provocar mais que a decadência econômica e a degeneração política. É apenas onde e quando estão presentes as demais condições do modo de produção capitalista
que a usura aparece como um dos meios constitutivos do novo modo de produção. Por um lado, mediante a ruína dos senhores feudais e da pequena produção, e por outro, pela centralização das condições de trabalho que são convertidas em capital. Na Idade Média, em nenhum país imperava uma taxa geral de juros. A Igreja proibia, de antemão, toda e qualquer transação com juros. As leis e os tribunais davam poucas garantias para os empréstimos. Isso fazia com que, na prática, a taxa de juros fosse elevadíssima. A escassa circulação monetária e a necessidade de efetuar em espécie a maior parte dos pagamentos implicavam o empréstimo de dinheiro tanto mais quanto menos desenvolvido estivesse o negócio de letras de câmbio. Havia uma grande disparidade, tanto na taxa de juros quanto no conceito de usura, que eu acho que está escrito errado, né? Quanto, né? Deixa eu só botar uma observação aqui, né? Para eu não esquecer. Na época de Carlos Magno, usurário era alguém que, quando emprestava dinheiro a 100%. Em 1348, em Lindau, no Lago de Constança, cidadãos cobravam por ano juros de 216,2%. Em Zurique, o Conselho Municipal fixou os juros legais em 43,1%. Na Itália, às vezes era obrigatório pagar 40%, ainda que do século XII ao XIV, a taxa habitual de juros não excedesse 20%. Em Verona, vigoravam juros legais de 12,5%. O imperador Frederico II fixou a taxa de 10%, mas somente para os judeus. Para os cristãos, ele não quis determinar. No século XIII, 10% já era o normal nos territórios da Alemanha renana. Está aqui a citação de onde ele tira essas informações. O capital usurário emprega o modo de exploração do capital, mas sem seu modo de produção. Essa relação também se repete no interior da economia burguesa, em ramos industriais atrasados, ou naqueles que resistem a transitar para um modo moderno de produção. Se, por exemplo, compararmos a taxa de juros vigente na Inglaterra com a que vigora na Índia, não devemos tomar como norma a primeira delas, mas sim a taxa de juros que os prestamistas de pequenas máquinas aplicam aos pequenos produtores da indústria doméstica. A usura, em si, é um processo de surgimento do capital. É, historicamente, importante diante da riqueza consumidora. O capital usurário e a fortuna comercial promovem a formação de uma fortuna monetária independente da propriedade fundiária. Quanto menos os produtos assumem o caráter de mercadoria e quanto menos o valor de troca domina intensiva e extensivamente a produção, mais o dinheiro aparece como riqueza propriamente dita, como a riqueza geral diante da representação limitada da riqueza em valores de uso. Essa aqui é uma formulação interessante, vou até ler de novo, né? Quanto menos os produtos assumem o caráter de mercadoria e quanto menos o valor de troca domina intensiva e extensivamente a produção, mais o dinheiro aparece como riqueza propriamente dita, como a riqueza geral diante da representação limitada da riqueza em valores de uso. Nisso repousa o entesouramento. Abstraindo de sua forma como dinheiro mundial e como tesouro, é como meio de pagamento que o dinheiro aparece na forma absoluta da mercadoria.
É especialmente sua função como meio de pagamento que desenvolve os juros e, com isso, o capital monetário. O que a riqueza pródiga e corruptora deseja é o dinheiro como tal, o dinheiro como meio para comprar tudo, entre parênteses, e também pagar dívidas. O pequeno produtor necessita de dinheiro principalmente para comprar. Abre parênteses. Aqui desempenha um grande papel a transformação dos serviços e das contribuições in natura aos proprietários fundiários e ao Estado em renda monetária e impostos monetários. Fecha parênteses. Em ambos os casos, o dinheiro se torna necessário como dinheiro. Por outro lado, é na usura que o entesouramento se torna real, realiza seu sonho. O que é exigido do proprietário de tesouro não é capital, mas dinheiro como tal. Mediante os juros, no entanto, ele transforma esse tesouro monetário em capital para si mesmo, no meio pelo qual ele se apodera total ou parcialmente do mais trabalho, e, com isso, de uma parte das próprias condições de produção, ainda que elas continuem nominalmente a existir para ele como propriedade alheia. A usura vive, ao que parece, nos poros da produção, como deuses nos intermúndios de Epicuro. Quanto menos a forma mercadoria é a forma geral do produto, mais difícil se torna obter dinheiro. Daí que o usurário não conhece outra limitação além da capacidade de pagar ou de resistir dos necessitados de dinheiro. Na produção pequeno-camponesa ou pequeno-burguesa, o dinheiro é requerido, fundamentalmente como meio de compra, quando o trabalhador, abre parênteses, que nesses tipos de produção continua a ser predominantemente seu proprietário, fecha parênteses, se vê privado das condições de produção, por motivo de contingências fortuitas ou por abalos extraordinários, ou quando, pelo menos, essas condições não são repostas no curso normal da reprodução. Os meios de subsistência e as matérias-primas constituem parte essencial dessas condições de produção. Se tornam mais caros, isso pode impossibilitar sua reposição a partir do importe obtido com a venda do produto. Do mesmo modo, como uma simples má colheita pode impedir o camponês de repor in natura suas sementes. As mesmas guerras por meio das quais os patrícios romanos arruinavam os plebeus, compelindo-os a prestar serviço militar, que os impediam de reproduzir suas condições de trabalho e assim os empobreciam, abre parênteses, e o empobrecimento, a mutilação ou a perda dos pré-requisitos da reprodução é aqui a forma predominante, fecha parênteses, essas mesmas guerras enchiam os celeiros e os porões dos patrícios com o cobre saqueado, que era o dinheiro daquela época. Em vez de entregar diretamente aos plebeus as mercadorias de que eles necessitavam, trigo, cavalos, gado, os patrícios lhes emprestavam esse cobre para que eles mesmos, para eles mesmos era inútil, e aproveitavam a situação para arrancar-lhes enormes juros usurários, por meio dos quais faziam deles escravos por dívidas. Sob o reinado de Carlos Magno, também os camponeses francos foram arruinados por guerras, não lhes restando alternativa senão a de converter-se de devedores em servos. Sabemos que, no Império Romano, a fome costumava obrigar os pobres livres a vender seus filhos ou a vender a si mesmos como escravos. Isso basta quanto às grandes mudanças de caráter geral. Observando o problema mais detalhadamente, a conservação ou a perda das condições de produção depende de 1000 contingências, e cada uma dessas contingências ou perdas representa empobrecimento e abre uma brecha para que o parasita da usura possa instalar-se. A simples morte de uma de suas vacas é suficiente para tornar o pequeno produtor incapaz de retomar sua reprodução na escala anterior. Com isso, ele cai nas garras da usura
e uma vez que ali se encontra, jamais volta a libertar-se. Acho que tem ainda um tanto aqui, né? Eu pergunto aqui se fazer um pequeno momento de pausa, que onde é que a gente foi, que a gente parou, deixa eu ver aqui. Se alguém quer fazer algum comentário, botar algum ponto, levanta. Se seguimos. Eu fiz algumas anotações, né, até para pensar que o que ele está definindo da usura, e para mim está claro que ele tem uma separação em relação ao que é o crédito, né, que é o que a gente vem estudando ao longo do livro 3, né, porque enquanto o crédito é o desenvolvimento da forma dinheiro, do capital, dentro do sistema capitalista, ou seja, algo que está intrinsecamente ligado à questão da produção, na sociedade pré-capitalista, a usura, embora exista essa dinâmica entre capital usurário e capital comercial, mas a usura ela é basicamente um mecanismo de exploração, né? Então, até para quem se direciona a esses dois tipos de crédito. Né? O crédito na economia capitalista é o produtor, é o capitalista industrial, né? O grande produtor. Esse é o grande usuário do crédito. Enquanto que a usura na produção pré-capitalista ela é direcionada ao grande produtor rural, porque ele é a classe que se apropria da maior parte do excedente, né? Então tem como gerar excedente para o capital, e o pequeno proprietário, né? Quase ele não fala consumidor, né? Ou seja, e acontece que a própria posição desse crédito, né? Desse capital, dinheiro, nessas duas tipos de sociedade, né? Porque você pode dizer, olha, o crédito está aí desde sempre, né? Desde Roma Antiga, etc. Então, só que eles desempenham funções e promovem dinâmicas no sistema muito diferentes, porque o crédito na economia capitalista é essencial para a promoção do crescimento capitalista. Né? Não há crescimento e desenvolvimento capitalista sem o crédito, né? Está lá isso muito claro. Enquanto que no sistema pré-capitalista, essa usura ela tem um papel de deterioração do sistema, né? Ela transforma uma, uma sociedade de pequenos produtores em uma sociedade escravagista, através da escravidão por dívida, né? Então acho que esse é um ponto central aqui, né, para a gente prestar atenção. E eu só acho uma curiosidade, né, porque se a gente vier para hoje e para o que aponta o futuro, Brasil, e cada vez mais nos países desenvolvidos, para onde que se direciona o crédito, né? Principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, o crédito é para a população, né? Não é o crédito para financiar a produção. E ainda existe o crédito para o agro, né? Que é subsidiado, então. Então é engraçado, né? Como o Brasil, na periferia do sistema capitalista, ele se assemelha mais a um sistema romano escravagista usurário do que ao de uma economia capitalista moderna, né? Então, era esse meu comentário. Eu acho que esse é um geral aí. Eu estava até depois abrir ali o texto, porque eu me lembro que o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda parte, na questão 78, se eu não me engano, ele fala do pecado da usura, né? Tem um momento aqui do capítulo que o Marx fala de um momento que as universidades católicas estavam permitindo a usura, né?
criando, vamos dizer assim, artifícios dentro das escrituras para justificar a possibilidade de cobrança de juros, né, de taxa de juros, né, que aqui se chama de usura. Mas, se não me falha a memória, o Tomás de Aquino, ele separa entre o que seria, vamos dizer assim, a usura, que seria um pecado, o juro, que ou aquela usura que seria permitida, vamos dizer assim. Tem algumas pequenas condições que ele vai buscar aí nas Sagradas Escrituras, né? Eu acho que isso que o Marx está relatando, talvez é um momento histórico ali no século XVI, XVII, talvez XV já, em que essas brechas nas próprias Sagradas Escrituras para justificar a cobrança de juros e o desenvolvimento desse capital usurário, né, foram buscadas, né? Enfim, eu estava me lembrando disso para complementar. E é isso que você falou agora, Caio, no caso brasileiro ainda existir, por exemplo, essa diferenciação entre o crédito, por exemplo, o agro e o crédito para os pequenos produtores rurais, né? Então, assim, o plano safra, né? Você tem um plano safra que é gigantesco para financiar a exportação de grãos aí, né? Basicamente. E a agricultura familiar, pequena propriedade, média propriedade, acaba não tendo o mesmo incentivo para a produção para o mercado interno, né? Então, em termos de crédito, né, da produção. Então, essa distinção, né, do que o rico para o pobre, de certa maneira, continua aparecendo, né? Enfim, não sei se é só numa economia como a brasileira, né? Talvez em outras economias capitalistas a gente também verifique algo semelhante, né? Mas talvez na nossa economia seja mais demarcado isso, não sei, né? Fiquei pensando nisso. O Caio não tá Eu bom. só nesse ponto, para esclarecer um pouco a minha opinião, é assim. Opa, desculpa, calma aí, eu tô com a mão levantada. Vamos dizer assim, nessa economia pré-capitalista, o crédito não está ligado, ele está ligado a um sistema de exploração, não a um sistema de produção. Enquanto que na economia capitalista moderna, o crédito está ligado principalmente à produção. Esse é o papel central, promover a produção. E no caso do Brasil, é promover a exploração, porque é o crédito para o agronegócio, né, o setor mais predatório que a gente tem no país, e principalmente para a população, através de cartão de crédito, cheque especial, etc, etc, etc. Só para deixar bem claro aqui. E só um outro comentário, puxando um pouco o que o Caio estava falando na primeira fala dele, né, essa diferença básica, né, entre o usura e o crédito, né, essa diferença de natureza, a usura servindo meio que para quebrar os pequenos proprietários, aliás, os pequenos proprietários, camponeses e os grandes proprietários, que chamam de fidalgos aqui no momento e tal, e o crédito não, para reproduzir, né, por outro lado, para reproduzir a produção capitalista e tudo mais. Eu acho que só vale a pena prestar atenção num detalhe meio bobo, assim, mas que eu acho interessante. Assim, tem um dado momento ali, tem um parágrafo em que o Marx vai dando números, assim, né, do que seria, digamos, a usura em diferentes partes, assim, e a gente consegue perceber o quanto que a taxa, digamos assim, de juros cobrada, né, a usura vai diminuindo um pouco com o passar do tempo, né? E isso, digamos assim, em termos quantitativos, pode ser a expressão dessa diferença qualitativa, né, entre usura e crédito, né? Para que o crédito sirva não para quebrar a produção, mas justamente para permitir a sua criação, ele tem que ser mais baixo, né? Então, nesse movimento de diminuição da usura no tempo, a gente poderia ver em termos quantitativos esse problema qualitativo. Só que se a gente só olhar para os números, se a gente quisesse fazer uma análise só dos números, não, vamos ver uma série temporal aqui de como está evoluindo a taxa de juros ao longo da história. Eu acho que a gente não veria, a gente não consegue deduzir só dos juros a transformação qualitativa que está de fundo, né, que é justamente a transformação da produção capitalista.
E acho que isso é uma coisa interessante, assim, que o Marx brinca com isso aqui para mostrar que dá para ver também na quantidade, em termos quantitativos, mas não é ali que está o segredo, né? Porque está mudando as coisas. Mas vai lá, vai. Acho que a Raquel, que o pessoal fala naquela expressão, bateu minha carteira, né? Que eu ia falar de justamente isso, né? Eu acho que primeiro, né? O Marx está citando o Neumann aí, citando os economistas vulgares aí, vai dizer, olha, a diferença não é moral, né? Que como eles colocam aí que os horários pré-capitalistas são maus e os horários, vamos dizer assim, os banqueiros são bons, né? Primeira coisa que o Marx está demonstrando, né? A segunda é isso que a Raquel falou, que não adianta, não é a diferença quantitativa entre as taxas de juros de lá e as taxas de juros de cá que vai determinar a coisa. A diferença qualitativa é que são modos de produção qualitativamente distintos, né? Lá, vamos dizer assim, o Caio tocou nisso muito bem, a exploração é sobre uma necessidade direta do produtor. Não é? Então, o empréstimo, por isso que ele é ruim no modo de produção. Né? Ele dá o exemplo ali, se perder uma vaca, já a reprodução fica comprometida. E o pagamento muitas vezes era em espécie e tal. Então, é sobre o produtor. Já no capitalismo, né, a gente estudou em capítulos anteriores, o empréstimo é justamente para desenvolver o modo de produção, porque os juros é uma fração da mais-valia. Então, essa é vamos dizer, uma diferença qualitativa dos modos de produção, né? Que não é nem que supera qualquer discussão moral, que é essa que os economistas vulgares apologetas estão fazendo, né? Que eles estão criticando a usura no passado, mas estão, de certa forma, defendendo os banqueiros no presente. Né? Então, não é o problema moral, não é o problema quantitativo das taxas de juros, né? Para explicar, é a diferença entre formas de produção social historicamente diferentes. Né? Vamos dizer, um modo de produção camponês, né? E um modo de produção capitalista, na qual, vamos dizer, parece, né, o mecanismo é o mesmo, do empréstimo e receber juros, mas tem qualitativamente diferenças que são substanciais aí. Nenhum, ele destrói o modo de produção, né, o Caio tocou muito bem nisso, e o outro, ele, de certa forma, ele potencializa o desenvolvimento desse modo de produção. Só fazer esse comentário. Para dialogar com esse ponto que a Raquel levantou muito bem, que eu acho essa relação entre o quantitativo e o qualitativo, né? Ou seja, como o modo de produção capitalista, o crédito tem que fornecer a produção, ele tem que ser quantitativamente menor para caber dentro da taxa de mais-valia, né? Então, é o modo de produção que determina a taxa de juros de forma que ela seja funcional ao sistema. E daí eu fico pensando, né, lembrei desse debate como ele é feito no Brasil, que é o contrário, né? Porque assim, falar a taxa de juros no Brasil é muito alta, mas a taxa de juros no Brasil é muito alta, por que, que o spread bancário é tão alto, né? Vamos dizer assim, a versão liberal. Ah, porque não tem segurança jurídica, porque o custo de capital é muito alto, porque o governo gasta demais, a inflação, etc, 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 né? Se joga um monte de desculpas, mas não se analisa a função de que, olha, essa taxa ela não serve ao sistema de produção, serve ao sistema de exploração, né? Então, enfim, o ponto que se chega é, olha, não é o sistema financeiro, o sistema do capital dinheiro que vai promover o desenvolvimento da, das forças produtivas. É o contrário, né? Primeiro você tem que desenvolver as forças produtivas para depois você ter ou o sistema de crédito se adaptar a esse sistema, né? E não você fazer o sistema produtivo se adaptar ao sistema de crédito. Né? Eu acho que é esse o ponto que eu quis chegar. Mas acho que eu me atrapalhei um pouco. Eu acho que são importantes essas discussões aí.
esses pontos levantados aí são bem relevantes mesmo, né? Então, um modo de produção aqui, né, que difere, né? Então, de certa maneira, né, não sei se seria correto a gente concluir isso, mas falar em capital usurário como seria, digamos assim, esse capital portador de juros na sua forma pré-capitalista, e a sua forma capitalista seria a formação do capital portador de juros? Será que faz sentido pensar nessa diferenciação? Pelo menos para mim, pode falar. Acho que é bem para isso que ele está caminhando ali. Acho que ele vai concluir isso nos próximos parágrafos, inclusive. Ah, pronto. Então, então vamos voltar aqui. Peraí, cadê? Aqui. Então, vou ler esse finalzinho aqui, porque eu acho que é importante para conectar a continuidade. Então, voltando para o texto, observando o problema mais detalhadamente, a conservação ou a perda das condições de produção depende de 1000 contingências, e cada uma dessas contingências ou perdas representa empobrecimento e abre uma brecha para que o parasita da usura possa instalar-se. A simples morte de uma de suas vacas é suficiente para tornar o pequeno produtor incapaz de retomar sua reprodução na escala anterior. Com isso, ele cai nas garras da usura e, uma vez que ali se encontra, jamais volta a libertar-se. Agora, continuando aqui, né? No entanto, a função do dinheiro como meio de pagamento é o domínio realmente importante e característico da usura. Não, tem aqui uma... Dinheiro como a função do dinheiro como meio de pagamento é o domínio característico da usura, né? Todo pagamento em dinheiro, toda renda fundiária, tributo, imposto, etc., que vence num determinado prazo, coloca a necessidade de se dispor de certa soma em dinheiro. Assim se explica que a usura, em grande escala, tenha se desenvolvido, desde os antigos romanos até os tempos modernos, em conexão com os coletores de impostos, coletores gerais, recebedores gerais. Em seguida, com o comércio e a generalização da produção de mercadorias, desenvolve-se a separação temporal entre a compra e o pagamento. O dinheiro precisa ser entregue num prazo determinado. As modernas crises monetárias demonstram como isso pode conduzir a circunstâncias em que as figuras do capitalista monetário e do usurário ainda hoje se confundem. Mas a própria usura torna-se o meio principal para continuar a desenvolver a necessidade do dinheiro como meio de pagamento, na medida em que endivida cada vez mais o produtor e elimina seus meios comuns de pagamento, impondo-lhe uma carga de juros que impossibilita até mesmo sua reprodução regular. Nesse ponto, a usura brota do dinheiro como meio de pagamento e amplia essa função do dinheiro, como seu domínio mais peculiar. O sistema de crédito completa seu desenvolvimento como reação contra a usura. Mas isso não deve ser mal entendido e de forma alguma interpretado ao modo dos autores antigos, dos padres da Igreja, de Lutero ou dos antigos socialistas. O sistema de crédito não significa nada além da submissão do capital portador de juros às condições e às necessidades do modo de produção capitalista. Em geral, o capital portador de juros, sob o sistema moderno de crédito, encontra-se adaptado às condições próprias da produção capitalista. A usura, como tal, não só continua a existir, como, nos povos de produção capitalista desenvolvida, é liberada dos grilhões que lhe haviam sido impostos por toda a legislação prévia. O capital portador de juros conserva a forma de capital usurário em relação a pessoas e classes ou em circunstâncias tais que empréstimos não se realizam nem podem ser realizados no sentido correspondente ao modo de produção capitalista. Em condições que, por razões de penúria individual,
pega-se emprestado na casa de penhores, empresta-se dinheiro a ricos para dissipação, ou quando o produtor é um produtor não capitalista, um pequeno camponês, artesão, etc. Ou seja, alguém que, como produtor direto, ainda detém as próprias condições de produção. Por fim, quando o próprio produtor capitalista opera numa escala tão pequena que ele se aproxima daqueles produtores que trabalham para si mesmos. A diferença entre o capital portador de juros, na medida em que ele constitui um elemento essencial do modo de produção capitalista, e o capital usurário, não está de modo nenhum na natureza ou no caráter desse capital em si, mas apenas nas condições modificadas sob as quais ele funciona e, portanto, também no caráter totalmente transformado do mutuário, que se confronta com o prestamista de dinheiro. Mesmo quando um homem carente de meios obtém crédito como industrial ou comerciante, isso ocorre na confiança de que ele atuará como capitalista, ou seja, de que empregará o dinheiro emprestado para apropriar-se de trabalho não pago. O crédito lhe é concedido como capitalista potencial. O fato de que, desse modo, um homem sem fortuna, mas com energia, seriedade, capacidade e conhecimento dos negócios, possa tornar-se um capitalista, e o valor comercial de cada indivíduo é estimado mais ou menos corretamente sob o modo de produção capitalista em geral, é bastante admirado pelos economistas apologéticos, embora esse mesmo fato produza um número indesejado de novos cavaleiros da fortuna, que entram em competição com os diversos capitalistas individuais já existentes e reforce a dominação do próprio capital, ampliando sua base e permitindo recrutar sem interrupção forças novas do substrato da sociedade. Do mesmo modo, o fato de que, na Idade Média, a Igreja Católica formasse sua hierarquia com os melhores cérebros do povo, sem levar em conta estamento, nascimento ou patrimônio, foi um dos principais meios de consolidação do domínio eclesiástico e da superação do laicismo. O domínio de uma classe é tanto mais sólido e perigoso quanto maior é a capacidade dessa classe dominante assimilar os homens mais importantes das classes dominadas. Os iniciadores do moderno sistema de crédito não partem da condenação do capital portador de juros em geral, mas, ao contrário, seu expresso reconhecimento. Tem ainda aqui bastante texto, né? Então, eu não sei, acho que a gente não consegue terminar, evidentemente, nem chegar num ponto. E aí, como eu tá aqui nesse momento, né? Cadê aqui? Aqui. Acho que aqui é um bom momento para fazer uma pausa e a gente ainda conversar algumas coisas aí sobre o capítulo, né? Eu pergunto aí se alguém quer fazer uma pausa, senão continuamos mais um pouco aqui a leitura para comentar. Bom, vou então seguir aqui a leitura mais um pouco, sabe, mais uns 5 minutinhos aqui, a gente avança mais um pouco no capítulo. Então, não nos referimos aqui à reação contra a usura, voltada a proteger os pobres contra essa prática, mas as de Mont-de-Piété, em aparentes fundados em Sarlins, no Franco Condado, em 1350, e em Perugia e Savona, na Itália, em 1400 e 1479. Fecha parênteses. Essas instituições só são dignas de nota porque revelam a ironia da história, de como desejos piedosos, ao se realizar, transformam-se em seu exato oposto. Numa estimativa moderada, a classe trabalhadora inglesa paga às casas de penhores, as sucessoras dos Mont-de-Piété, de juros de 100%. Tampouco nos referimos às fantasias sobre o crédito de um Dr. Hugh Chamberlain ou de John Briscoe, que na última década do século XVII
tentaram livrar a aristocracia inglesa da usura mediante um banco rural que emitisse um papel-moeda baseado na propriedade fundiária. Tem duas notas aqui na sequência, né? Vamos lê-las. 21 é uma citação que o Marx faz desse Tuckett, desde 1846. Abre aspas. Se os juros das casas de penhores se tornam tão excessivos, é devido aos frequentes empenhos e resgates dentro do mesmo mês e à prática de penhorar um artigo para resgatar outro, e com isso, obter uma pequena diferença em dinheiro. Em Londres, há 240 casas de penhores autorizadas, e no interior do país, cerca de 1.450. Calcula-se que o capital investido nesse negócio seja superior a 1 milhão de libras esterlinas. Esse capital realiza pelo menos 3 rotações ao ano e rende, cada vez, uma média de 33,5%, de modo que as classes humildes da Inglaterra pagam anualmente 100% pelo adiantamento temporário de 1 milhão de libras esterlinas, sem contar o prejuízo devido à perda do prazo de resgate dos artigos penhorados. Fecha aspas. E aqui, 22, né, que o Marx diz assim: mesmo nos títulos de suas obras, anunciavam como objetivo principal, abre aspas, a prosperidade geral dos proprietários fundiários, o grande aumento do valor da propriedade fundiária, a isenção de impostos para a nobreza e para gentry, seria o gentil, não sei se é isso, a tradução em inglês, mas enfim, para o gentry, etc. O aumento de sua renda anual, etc., fecha aspas. Apenas os usurários sairiam perdendo, esses piores inimigos da nação, que causavam mais prejuízo à nobreza e à yeomanry do que um exército invasor francês teria causado. Bom, acho que eu vou parar aqui, então, nesse ponto, né? Assim, aqui acho que dá para a gente deixar destacado para continuar na próxima semana. E, enfim, está aberto aí se alguém quer fazer algum comentário, levantar um ponto sobre a nossa leitura de hoje. Ô, Léo, só queria comentar um ponto que é meio trivial, mas parece ali que o Marx vai dizer uma parada ali que o domínio da classe dominante se torna mais sólido, mais forte, quando ela coopta, vamos dizer assim, indivíduos de todas as classes. Uma observação interessantíssima. Página 726. Para explicar esse domínio secular da Igreja Católica, né? Aí ele fala isso aí, e hoje isso é uma verdade, assim, né? Você vê, uma frase poderosa essa frase aí. Eu só queria fazer esse comentário. Até anotei aqui também, nas minhas notações aqui. Nossa, eu pensei, cara, isso é os Estados Unidos, né? Mestre fazer isso. Mas, viu, para além disso aí, também é bem interessante, só queria, acho que é uma coisa que o Marx vai até falar mais na sequência, aí, nos próximos parágrafos, assim, mas a gente comenta talvez melhor no próximo encontro, mas tem uma coisa também interessante a se notar, né, que quando ele estava falando da usura ali, como que a usura quebra lá os pequenos produtores e tudo mais, como isso pode ter um resultado, digamos, na formação de um escravismo antigo e tal. É muito curioso, porque agora ele vai começar a falar ali de Veneza e tal, de um comércio mais contemporâneo, assim, mais, portanto, associado a uma expansão comercial e tudo mais. E aí ele solta uma ou outra coisa, assim, muito rapidamente, né, considerando a ideia de que, agora, né, século XV, XVI mais precisamente, ele vai se formar um escravismo moderno que não tem nada a ver, não é uma resposta, digamos assim, à usura, né? Não é aquilo que ele estava falando anteriormente.
Mas formando agora um escravismo moderno que está justamente na esteira dessa transformação da usura em crédito, né? Então, isso é um movimento também interessante para se observar, né? Porque a gente tem escravismo nos dois casos, escravismo antigo como resultado da usura, num caso, e escravismo colonial como sendo um dos elementos dessa transição da usura para o crédito, né? Acho que isso é um elemento a se prestar atenção, assim, né? Nessa parte bem agora que está começando a falar. A gente pode falar mais disso no encontro que vem, né? Isso é um ponto bem, bem importante mesmo. O Ian levantou a mão. Ian, por favor. Eu só queria comentar que o início do texto dialoga muito com o capítulo 24 do livro 1, né? A discussão da acumulação, porque o Marx ele escreve a expropriação camponesa, depois as mudanças na propriedade rural, depois a gênese do arrendatário, depois a revolução agrícola e a revolução industrial, e depois a gênese do industrial, né, da burguesia industrial. Então, embora lá no 24 essas questões, essa passagem da usura para o capital portador de juros não apareça, né, mas lá o processo, digamos assim, está colocado, né, essas tendências, né, e aqui parece que ele... E é interessante isso, como que a terra, né, a expropriação do produtor, do trabalhador de sua terra, ela também está posta, isso eu não tinha pensado ainda, como que a expropriação do produtor de sua terra, né, do trabalhador de sua terra, o surgimento de uma classe livre está vinculada isso vai dar no sistema de crédito. Isso já estava posto lá, né, no capítulo 24, né, sobretudo quando ele vai falar da colonização, né, mas aqui isso ganha uma outra projeção, digamos assim, né, porque ele já vai trabalhar com o capital portador de juros, né, lá ele não explica, né, ou não entra propriamente nessa discussão. Agora, é uma discussão muito interessante, né, se a gente pensar o caso brasileiro, né, que você tem digamos, uma classe de pequeno proprietário que depende do sistema de crédito, né, para se manter, né, ou para se reproduzir no capital, né. A agricultura familiar é isso, né? É uma classe de pequeno produtor que necessita do sistema de crédito e necessita de uma política de Estado, né? Enfim. E que tem uma política de Estado diferenciada também, né? Do grande capital e do pequeno capital. Realmente tem uma diferença mesmo aí, né? O Warlen levantou a mão, por favor, Warlen. Não, eu só queria comunicar para os camaradas, ontem, né, a professora Vera Cotrim faleceu, aí deixar aqui nossa homenagem para ela, né, Vera presente, era uma pesquisadora brilhante do marxismo brasileiro, né, tem um trabalho importante sobre essa discussão do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo, parece que muito jovem ainda, né, então fica aqui a nossa homenagem à professora Vera Cotrim, né, faleceu ontem, professora aqui do Cefet de Minas Gerais, filha da Lívia Cotrim, que é uma outra pesquisadora também importante, que também já faleceu, né, vinculados ali à tradição chaziniana, né, é isso, só queria, né, relembrar e prestar aqui uma homenagem aqui à professora Vera, em nome aqui do nosso grupo de estudo. Muito importante lembrete e homenagem aí à professora Vera Cotrim. Eu até tenho interesse, né, especialmente nesse trabalho dela sobre discussão do trabalho produtivo no Marx, etc. Fica aí a lembrança. Bom, camaradas, acho que vamos então, semana que vem, continuar a partir desse